Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio tá falando. Estou aqui gravando um vídeo logo após a semifinal entre Corinthians e Flamengo, tendo 0x0, classificação do Flamengo, para falar desse pós-jogo das classificações da Copa do Brasil, tanto a classificação do Atlético como a classificação do Flamengo para a grande final. Teremos uma grande final de Copa do Brasil entre Galo e Fla. Então eu já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora iniciando com o jogo de sábado, né? Com o Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro também 1. Jogo de muita chuva em São Januário, deixando o campo um pouco mais pesado. Que o Vasco, né, de tudo ruim. A gente tem no começo do jogo um Vasco entrando com o Mita Rodrigues na ponta. Achei que ele ter Coutinho e País juntos, mas não foi essa a opção do Rafael Paiva. Foi com o Mita ali de ponta improvisado, com o Emerson Rodrigues do outro lado. E o jogo que foi mais ou menos o que esperava, né? O Atlético Mineiro, para mim, teve bons méritos no primeiro tempo, que quando tinha bola nos pés, era um que rodava bastante a posse, trabalhava, teve mais posse de bola, com muita calma, esfriando o jogo, esfriando o Caldeirão de São Januário, e acho que o Galo vinha indo muito bem nisso, porém faltava ser mais objetivo, faltava atacar mais, ser mais agressivo. O Galo tem uma grande chance de levar para corte errado, o Hulk chuta, o Rogério faz uma defesaça junto com a trave, mas tirando isso, não tem muito mais do que isso. O Vasco até conseguiu se defender melhor do que normalmente se defende. O pai optou pelo Léo Pelé ao lado de um Vitor na zaga. O Léo, comparado ao Maicon, nenhum dos dois é confiável, mas um zagueiro mais rápido, que lidando com um cenário onde o Vasco vai ter que se expor mais em alguns momentos. E com o ataque rápido do Galo, foi uma opção que fazia sentido perante o Maicon, um zagueiro mais pesado, sofreu na ida com isso. E assim, na maioria dos momentos, o Léo Pelé não foi um fator determinante para a eliminação do Vasco. Ele até no duelo com o Hulk, surpreendentemente, levou a melhor em muitos momentos. Mas no primeiro tempo, onde você tinha um Vasco com muitas limitações, o Vasco tentando buscar muito jogo pelos lados de campo, especialmente pela esquerda, que a estratégia do Vasco era simples: fazer a bola chegar no lado de campo e cruzamento para o Verratti. A estratégia do time é o que consegue fazer. O time tem dificuldades na posição do jogo, a característica, falta de uma qualidade ali, tanto dos volantes quanto também dos zagueiros. O João Vitor, tudo bem, mas falta mais qualidade ali. E era um time que buscava muito isso, tentar velocidade dos lados de campo, roubar. Quando o Vasco roubava a bola, era um time muito direto, não trabalhava muito, não buscava trabalhar com mais paciência, não. Já era acelerar o jogo, até por isso um Coutinho mais sumido, porque é não muito acionado, né? Sente falta de ter melhor companhia ao lado, sente falta de conseguir ser acionado em melhores condições de poder participar do jogo. Tanto ele quanto o país sofrem com isso, essas limitações do time do Vasco. Mas o time deveria muito disso, de fazer jogadas para os lados e buscar cruzamento do Verratti. É que o Verratti, pelo alto, ele é muito absurdo, ele é muito forte nessa jogada, né? Deve ser para o zagueiro um tormento encarar ele, e o Vasco faz muito bem essa jogada de buscar ele, é o que muitas vezes dá certo. E por todas as limitações, o Vasco foi tentando, um time que sempre compete muito, sempre luta, isso o torcedor não pode falar nada. Então, o Vasco contra o Corinthians, são um time que geralmente lutam bastante, mas sem criar grandes chances. Tem um chute do Verratti que passa perto, mas era um jogo muito truncado, até com o Atlético Mineiro, que tinha mais a bola, mas também não era tão agressivo, como o Vasco, com suas limitações. Até o lance do pênalti. E a partir daí, um pênalti óbvio, não sei porque demorou tanto assim para chamar. O Vasco faz 1x0, iguala tudo, e a reta final do primeiro tempo, o Atlético Mineiro sente esse gol, sente a pressão, o Vasco começa a se animar, tem uma chance ali que o Lapadão não consegue finalizar direito dentro da área, uma bola levantada, mas é um primeiro tempo muito disso. O Vasco com suas limitações, dependendo muito de cruzamentos, jogando pelos lados, muito de bolas aéreas, enquanto o Atlético Mineiro que tinha mais bola, você vê que era um time mais cabeça no jogo, sabia melhor o que fazer com ela, mas pouco agressivo, não conseguindo realmente criar um momento de pressão. Volta para o segundo tempo e aí é um cenário ainda mais de um Galo propondo o jogo, um Galo tendo mais a bola e de um Vasco se defendendo, buscando nos contra-ataques, velocidade pelo lado e também nisso, apostando nos cruzamentos. O Verratti tem uma chance muito boa que ele não consegue finalizar, que a bola sobra, ele era uma chance muito clara e conforme foi o jogo passando, o Galo foi tendo mais domínio, etc. Mas um Galo, né, uma atuação abaixo do que se espera, o time abaixo do que o time pode. Eu tinha falado no vídeo pré-jogo que é um Galo que quando joga fora de casa o nível de desempenho cai. E mais uma vez caiu, mais uma vez foi uma amostra disso. Não sofreu tanto assim defensivamente, mas também não conseguiu ter aquele ímpeto ofensivo de outros momentos. Não conseguiu mesmo com 1x0, mesmo tendo uma posse de bola muito maior, criar uma pressão real no Vasco. E o Vasco não é um time que se defende tão bem assim. Até os 37, até aquele lance do Hulk, nos caros momentos que ele conseguiu receber um pouco de liberdade, conseguiu se diferenciar na marcação, e aí acertou um chute espetacular. Né? Essa é a diferença de bola, né? O Atlético Mineiro não jogou tão bem,
mas tinha simplesmente um Hulk, o ataque não funcionou tão bem como em outros momentos, mas você tinha um Hulk ali, um cara, a capacidade dele, a qualidade, que simplesmente fez um golaço e decidiu o jogo. Contra um Vasco muito brigador, etc, mas que falta isso, que falta qualidade. O Galo, no geral do confronto, foi melhor, mereceu a classificação. É, o Vasco é ruim se chegar na semifinal e não ir para a final, mas assim, o Vasco foi muito além do que se esperava. Fazia 10 anos que não chegava na semifinal de Copa do Brasil, fazia a do 8, né, desde 2015 que não ia para as quartas. E chegou nisso também méritos do Rafael Paiva, capacidade de montar um time que conseguia competir apesar das limitações, mas é claramente um time que foi além das expectativas e que lutou bastante, e que no final até teve uma chance. Naquele momento, pós o primeiro gol, início do segundo tempo, foi o momento do Vasco, foi um momento que talvez devia ter, era um momento para quem sabe buscar um segundo gol e aí ficar mais perto da classificação. Teve duas chances para isso, uma com o Léo Pelé não consegue finalizar e outra com o Verratti que ele também não consegue finalizar. Eram duas chances ali, quem sabe fazer o segundo gol, quem sabe até conseguir classificação, depois apostar na força da defesa, mas não conseguiu e o Galo fez valer a maior qualidade. Já em Itaquera, tivemos um 0-0 entre Corinthians e Flamengo, que classificou o Flamengo para a grande final da Copa do Brasil. Pô, como torcedor, decepcionante. Eu acho que o Corinthians eliminado do Flamengo não é surpresa. O time do Flamengo é muito melhor. E no total do confronto, o Flamengo foi superior. Se tem um time que merecia passar para final, era o Flamengo. Mas é decepcionante pela maneira que foi. No começo do jogo, o Corinthians começou melhor, até jogando um nível mais acima de intensidade, etc. É, mas um jogo mais truncado. Conforme o tempo foi passando, o Flamengo foi se encontrando no jogo, teve um gol anulado, o Flamengo já estava melhor quando tem expulsão. E a expulsão do Bruno Henrique, que é um lance capital do jogo, pois muda completamente. O Felipe Luiz logo em seguida já tira o Gabriel e coloca o Fabrício Bruno. Na hora eu mesmo comentei com amigos flamenguistas também que reclamaram da mudança. Eu também achei cedo para retrancar. No final da conta, deu tudo certo. O Felipe Luiz foi muito bem nessa mudança. O Corinthians que não conseguiu fazer nada. Não conseguiu criar um time muito nervoso que quando se viu a possibilidade real de conseguir a classificação, ficou muito nervoso e não soube o que fazer com a bola. Acho que o Ramon Dias demorou demais para a substituição. Acho que não precisava ter esperado o final do primeiro tempo, intervalo, para colocar o Carrilho em campo, tirar um dos volantes, especialmente Martinez, porque um cenário de jogo você precisava de mais qualidade na criação. Martinez e Charles estavam bem na marcação, mas com bola no pé são limitados. Acho que faltou isso. Acho que depois do segundo tempo também algumas mudanças questionáveis para mim. A escolha dele, empilhar o time de atacantes, para mim foi ruim, foi errado, porque não tinha quem levava, né? O time ficou com um meio muito vazio. E futebol não é FIFA. No FIFA, você empilhar o time de atacante desse jeito, possivelmente vai dar certo. Torna o time mais ofensivo. No futebol é mais um exemplo que não necessariamente encher o time de atacante quer dizer que o time vai ficar mais perigoso. Ainda mais se for atacante de qualidade duvidosa, né? O Pedro Henrique, sem condições. É um cara que jogou 17 minutos nos 2 meses, não tinha por que entrar, foi um erro completo. O Giovani, até que entra bem, é curioso o Giovani, como em jogos grandes ele consegue entrar bem. Você coloca ele no jogo normal, ele não faz nada, mas no jogo assim ele até sai bem no banco. Um Corinthians também que sofreu com muito más atuações individuais, especialmente no meio à frente. O Garro, irreconhecível, péssimo. Romero, nossa, o Romero ter jogado 90 minutos chega a ser uma ofensa. O Thales mal também, andou no desconto, estava voltando de lesão. E o Yuri Alberto também foi quem mais procurou o jogo, quem mais apareceu, mas muito mal também na organização de jogadas. Perde um gol na pequena área que é inacreditável. E um Corinthians que não conseguiu criar, a verdade é essa. Muito por abafa, passou o segundo tempo só cruzando, contra o Flamengo com três zagueiros que ganharam todas praticamente ali pelo alto, ganharam a maioria delas. E o Flamengo muito confortável. O Felipe Luiz armou uma linha de 5, colocou mais três ali na frente, fechando por dentro. E o Corinthians também não fazia nada pelos lados. Acho que demorou também para mudar, se foi mudar de novo com 20 do segundo tempo. Acho que a crítica para mim do Ramon Dias não é de hoje. Que alguns jogos pedem mudança já no primeiro tempo. Ele não faz isso em hipótese alguma. O jogo de ida da Copa do Brasil foi um exemplo disso. E também algumas mudanças depois também são bem questionáveis. A maneira que ele e o Emiliano leem o jogo, eu já critiquei em outros momentos, é algo para mim questionável. E sobre o Flamengo, sensacional. Mostrou a capacidade defensiva, mostrou a capacidade de se adaptar do Felipe Luiz muito boa. Ele é um cara que sai grande nesse segundo jogo, até pela opção dele, logo de cara, tirar o Gabigol e colocar mais um zagueiro. Se o Flamengo perde ali, ia ser muito criticado, mas ele apostou, ele confiou e deu muito certo. Um Flamengo que se defendeu muito bem. Individualmente, o Wesley fez um bom jogo. E com a bola nos pés, mesmo você ter um jogador de velocidade, ele foi muito inteligente avançando mais os laterais. Na série de bola, especialmente, o Wesley avançando, virando ponta. E ele foi muito bem ganho, sabe? Fazendo o Flamengo avançar dentro de campo, especialmente pela direita. E, é claro, temos que falar de Gerson, uma partida de terno, uma partida de almanaque do Gerson.
defensivamente, mas especialmente com a bola. Ele engoliu o time do Corinthians ali pelo aquele lado direito, segurando bola, ganhando falta, passes. É um jogo espetacular dele. Ele tinha feito um bom jogo com a seleção brasileira contra o Peru, mas que sequência. É um jogador sensacional. E o Flamengo mereceu a classificação mesmo no jogo de volta. O Corinthians finalizou mais, mas abafa, arriscou pouco, né? O Rossi teve que trabalhar de fato um chutaço do Yuri Alberto, mais nada. Então, um Corinthians pouca inspiração, um Corinthians que muito nervoso, jogadores de ataque muito mal, que entrou também, Coronado entrou mal, etc. E, cara, a verdade é que, assim, já sabia que Vasco e Corinthians eram times inferiores tecnicamente a Galo e Flamengo. E os confrontos só mostraram isso. No geral é isso. Galo e Corinthians, Vasco e Corinthians chegaram até mais longe do que se imaginava pelo que é a temporada de ambos e bateram de frente contra times tecnicamente superiores. E isso fez muita diferença. Por mais que o Galo não tenha feito um grande jogo na volta, por mais que o Flamengo na volta também tendo que jogar com a menos, mereceram passar, são times melhores e são times que jogaram melhor, especialmente na ida. O Corinthians paga muito por um jogo de ida muito ruim, muito abaixo do que o time pode fazer. É, por não ter conseguido também, mesmo quando teve chance de ter feito gol na ida, o Corinthians conseguiu criar mais contra o Flamengo no jogo de ida do que no jogo de volta com a mais. Isso diz muito sobre o quão ruim foi a atuação ofensiva do Corinthians e os méritos defensivos do Flamengo. Classificação mais do que merecida para Galo e Flamengo, que vão fazer uma grande final. Enquanto que Vasco e Corinthians voltar suas rotações ao Brasileirão, o Vasco viu a zona de rebaixamento voltar a se aproximar. Ainda não está a situação tão preocupante assim, mas é bom abrir o olho. E o Vasco que precisa fazer os pontos que faltam, menos de 10, para não só garantir uma permanência tranquila, começar a pensar em 2025 com antecedência e também garantir um calendário de competição sul-americana, que é algo que o Vasco já tem há algum tempo. E quanto o Corinthians tem a luta contra o rebaixamento, que vai ser bastante emocionante na reta final, ainda tem semifinal de Sul-Americana, enquanto o Galo e o Flamengo, o Galo ainda tem semifinal de Libertadores também em breve, e o Flamengo agora focar ainda mais na Copa do Brasil, que vai ser uma grande final com certeza de dois grandes times. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise dos confrontos semifinais entre Galo e Vasco e Corinthians e Flamengo. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. O espaço é livre. E também não esqueça de dar like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado mesmo se você viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.